Estudo do livro Roteiro, livro de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, Evangelho e Alegria, lição 14. Sal da terra e luz do mundo. Sou cristão. O que isto representa para a minha vida cotidiana? Como percebo a ação do Cristo em minha família, em meu ambiente de trabalho, com os amigos? Seu Evangelho traz que tipo de sentimentos para o meu ser interior? Andar pelo mundo sem reflexão é correr o risco de perder-se em desatinos sem nenhuma consciência, deixando uma oportunidade passar sem mesmo percebê-la. Assim, iniciamos esta lição buscando verificar se a essência do Evangelho de Jesus está realmente adentrando em nossas vidas e corações. Caminhemos com Emmanuel. Grande injustiça comete quem afirma encontrar no Evangelho a religião da tristeza e da amargura. Já dizia o cantor popular que tristeza não tem fim, felicidade sim. Parece que este é o tom da vida de alguns que vivem entre crises, doenças e queixumes. Qual o tom da nossa vida? Já somos como Paulo de Tarso, que afirmou aos Filipenses: sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso, naquele que me fortalece. Sigamos com a lição. Indubitavelmente, o sacerdócio muitas vezes impregnou o horizonte cristão de nuvens sombrias, com certas etiquetas de culto exterior, mas o cristianismo, em sua essência, é a revelação da profunda alegria do céu entre as sombras da terra. É importante observarmos esta referência que Emmanuel faz. Eis que ela nos chama a observar as influências que recebemos ao longo da vivência cristã. Seja um sacerdote, um familiar, um amigo, um mentor, todos caminhamos em convívio e troca constante, sabedores que exemplos nos inspiram, nos motivam, nos impulsionam, porém, podem também nos levar a vivências e entendimentos equivocados. Eis o alerta. Para onde estamos dirigindo o nosso olhar e a nossa atenção? Aquele que tanto admiramos e que muitas vezes seguimos em definições, conceitos e vivências, possui uma vida realmente pautada no Evangelho? Mais do que isto, essas convivências nos remetem ao exemplo maior que é o Cristo? Recordemos da frase de Santa Teresa de Calcutá: a nossa alegria é o melhor modo de pregar o cristianismo. Vejamos mais um trecho da lição. A vinda do Mestre é precedida pela visitação dos anjos. Maria, jubilosa, conversa com o mensageiro divino que a esclarece sobre a chegada do embaixador celestial. Nasce Jesus na manjedoura humilde, que se deslumbra ao clarão de inesperada estrela. Tratadores rústicos são chamados por um emissário espiritual, repentinamente materializado à frente deles, declarando-se o portador das notícias de grande alegria para todos os povos. No mesmo instante, vozes cristalinas entoam cânticos na altura, glorificando o Criador, exaltando a paz e a boa vontade entre os homens. Começam a reinar o contentamento e a esperança. A vida de Jesus, sua obra. Nada na vida de Jesus aconteceu sem algum significado. Desde antes do seu nascimento, somos convidados a observar e refletir. O espírito mais puro que já pisou na terra revestiu-se de extrema simplicidade, precisava de pouco, vivia de forma singela, no entanto, amou profundamente a cada um que cruzou o seu caminho, e isto mudou o mundo. Não se trata de um lugar,
Jesus nunca precisou de templos e construções para levar sua mensagem de luz e paz a quem quer que fosse. Por que isto tornou-se tão importante para os homens, mesmo os que se dizem cristãos? Não se trata de status ou de poder. Jesus nunca precisou de títulos ou aplausos para trabalhar na edificação do reino de Deus na terra. Por que então tratamos algumas pessoas como se fossem verdadeiras celebridades, mesmo os que se dizem cristãos? Contentamento e esperança. Eis o convite inicial do Mestre quando veio à Terra. Perceber que o que temos ao nosso alcance é fruto do nosso trabalho e podemos nos alegrar com a nossa vida e condição sem nos perdermos em anseios e necessidades que não são importantes. Simplicidade. Emmanuel nos alerta sobre isso na lição do livro Caminho, Verdade e Vida. A vertigem da posse avassala a maioria das criaturas na Terra. A vida simples, condição da felicidade relativa que o planeta pode oferecer, foi esquecida pela generalidade dos homens. Esmagadora percentagem das súplicas terrestres não consegue avançar além do seu acanhado âmbito de origem. Pedem-se a Deus absurdos estranhos. Raras pessoas se contentam com o material recebido para a solução de suas necessidades. Raríssimas pedem apenas o pão de cada dia, como símbolo das aquisições indispensáveis. Sigamos com Emmanuel, observando como se deu a presença do Mestre entre nós. Mais tarde, o Mestre inicia o seu apostolado numa festa nupcial, assinalando os júbilos da família. Este trecho é uma referência ao texto bíblico intitulado As Bodas de Caná, que consta no capítulo 2 do Evangelho de João. É dito pelos estudiosos que nesta festa Jesus inaugurou seu ministério, realizando o milagre da transformação da água em vinho. O evangelista João é conhecido por utilizar-se de simbolismos e neste texto não é diferente. Não nos cabe neste momento adentrarmos em detalhes, eis que não é objeto do nosso estudo. Porém é preciso que saibamos que o Cristo esteve em festa, alegrou-se com os amigos. Esta passagem especial, o vinho, representa a alegria. Um casamento sem vinho era a representação de algo triste. Porém, quando Jesus dá uma diretriz e os que o ouvem o seguem, coisas novas acontecem. A água transforma-se em vinho, a tristeza em alegria. Recordemos também que muitas vezes o casamento foi usado para simbolizar a aliança de Deus com o seu povo, como vemos no livro dos Cânticos no Antigo Testamento, que simboliza o casamento de Israel com Deus. Como andamos em nosso dia a dia? Os ensinamentos de Jesus que buscamos seguir trazem alegria para a nossa vida? Amar, perdoar, auxiliar nos tornam pessoas mais alegres e felizes? Sigamos em frente. Como que percebendo limitação e estreiteza em qualquer templo de pedra para a sua palavra no mundo, o Senhor principia suas pregações à beira do lago, em pleno santuário da natureza. Flores e pássaros, luz e perfume representam a moldura da sua doutrinação. Multidões ouvem-lhe a voz balsamizante. Doentes e aleijados tocam-se de infinitas consolações. Pobres e aflitos entreveem novos horizontes no futuro. Mulheres e crianças acompanham-no alegremente. O Sermão da Montanha é o hino das bem-aventuranças, suprimindo a aflição e o desespero. No livro Há 2000 anos, temos a personagem Lívia, esposa de Públio Lentulus, uma das encarnações de Emmanuel, formando-nos deste momento magnífico que foi o Sermão do Monte. Transcrevemos um trecho. A barca de Simão acostara brandamente à margem, ensejando a que o mestre se dirigisse ao local costumeiro,
de suas lições divinas. Sua fisionomia parecia transfigurada em resplendente beleza. Os cabelos, como de costume, caíam-lhe aos ombros, à moda dos nazarenos, esvoaçando levemente aos ósculos cariciosos dos ventos brandos da tarde. A esposa do senador não pôde mais despregar os olhos deslumbrados daquela figura simples e maravilhosa. Começara o mestre um sermão de beleza inconfundível, e suas palavras pareciam tocar os espíritos mais empedernidos, figurando-se que os ensinamentos ressoavam nas defesas de toda a Galiléia, ecoando pelo mundo inteiro, previamente modelados para caminhar no mundo com a própria eternidade. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque a eles pertencerá o reino de meu Pai, que estás no céu. Bem-aventurados os pacíficos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os sedentos de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem e choram, porque serão consolados nas alegrias eternas do reino de Deus. E a sua palavra enérgica e branda disse na misericórdia do Pai Celestial, dos bens terrenos e celestes, do valor das inquietações e angústias humanas, acrescentando que vieram ao mundo não para os mais ricos e mais felizes, mas para consolar os mais pobres e deserdados da sorte. A assembleia heterogênea escutava-o embevecida nos seus transportes de esperança e gozo espiritual. Uma luz serena e caridosa parecia vir do Hébron, clarificando a paisagem em tonalidades de opalas e safiras eterizadas. A hora ia adiantada, e alguns apóstolos do Senhor resolveram trazer alguns pães aos mais necessitados de alimento. 2 grandes cestos de merenda frugal foram trazidos, mas os ouvintes eram em demasia numerosos. Jesus, porém, abençoou-lhes o conteúdo e, como num suave milagre, a escassa provisão foi partida em pequenos pedaços que foram religiosamente distribuídos por centenas de pessoas. Lívia recebeu igualmente a sua parte e, ao ingeri-la, sentiu um sabor diferente, como se houvera sorvido um remédio apto a lhe curar todos os males da alma e do corpo, porque uma certa tranquilidade lhe anestesiou o coração flagelado e desiludido. Lívia jamais esqueceria este momento de luz sublime, que seria, inclusive, uma lembrança que lhe traria força para as duras provas da vida. Salmo 4, versículo 7. Puseste alegria no meu coração, mais do que no tempo em que se lhes multiplicaram o trigo e o vinho. A mensagem do Cristo nos dá alegria, porque tem um caráter profundamente consolador. Não importa o quanto nossa vida atravessa dificuldades, com fé e esperança, atravessamos as tempestades, soerguendo-nos das provas mais fortalecidos, sabedores de tudo que nos acontece está dentro do propósito divino, das leis do nosso Pai Celestial. Não há engano, há aplicação da lei, não há injustiça, há lei de causa e efeito. Sigamos com a mensagem do Evangelho. Por onde passa o Divino Amigo, estabelece-se o contentamento contagiante. Em pleno campo, multiplica-se o pão destinado aos famintos. O tratamento dispensado pelo Mestre aos sofredores, considerados inúteis ou desprezíveis, cria novos padrões de confiança no mundo. Desdobra-se o apostolado da Boa Nova, no clima da alegria perfeita. Quando buscamos uma vida com o Cristo, vamos aprendendo quão preciosa é uma prece sincera
E quantas vezes somos atendidos? Não é uma experiência teórica, mas uma vivência que acontece dia a dia. Essa experiência com o Evangelho não se dá apenas no receber, mas também e principalmente na alegria de sermos úteis a alguém que necessita de auxílio, porque quando isto acontece, somos instrumentos de Deus. E estas oportunidades acontecem todos os dias. Precisamos estar atentos. Alegria de servir. Emmanuel comenta sobre a alegria de servir. A caridade não depende da bolsa. É fonte nascida no coração. É sempre respeitável o desejo de algo possuir no meio alheiro para o socorro do próximo ou de si mesmo. Nos dias de borrasca e de insegurança, entretanto, é deplorável a subordinação da prática do bem ao cofre recheado. Descerra, antes de tudo, as portas da tua alma e deixa que o teu sentimento fulgure para todos, à maneira de um astro cujos raios iluminem, balsamizem, alimentem e aqueçam. Livro Fonte Viva. Segue a lição. Cada criatura que registra as notas consoladoras do Evangelho começa a contemplar o mundo e a vida através de prismas diferentes. Surge-lhe a terra por bendita escola de preparação espiritual, com serviço santificante para todos. Cada enfermo que se refaz para a saúde é veículo de bom ânimo para a comunidade inteira. Cada sofredor que se reconforta constitui edificação moral para a turba imensa. O mundo ao nosso redor não irá transformar-se. Primeiramente, somos nós que mudaremos, percebendo, compreendendo e modificando o nosso mundo íntimo, a fim de nos colocarmos como coautores do nosso processo evolutivo, fazendo escolhas conscientes e responsáveis, sabedores sempre que o que semearmos hoje, colheremos amanhã. Encerra a lição. Madalena, que se engrandece no amor, é a beleza que renasce eterna, e Lázaro, que se ergue do sepulcro, é a vida triunfante, que ressurge imortal. E ainda, do suor sangrento das lágrimas da cruz, o Senhor faz que flua o manancial da vida vitoriosa para o mundo inteiro, com o sol da ressurreição a irradiar-se para a humanidade, sustentando-lhe o crescimento espiritual na direção dos séculos sem fim. Finalmente, quando o mundo só enxergar morte e tristeza, fim e desespero, o cristão verá que a luz jamais se extinguirá, contemplará estes momentos com sabedoria e fé e será fonte de consolo aos que ainda não conseguem sentir o amor que rege o universo e nos acolhe a cada instante. Não estamos sós, porém, o nosso livre-arbítrio é sempre respeitado. Se nos colocamos em prece, sintonizamos com os irmãos benfeitores que nos auxiliam na jornada. Não obstante, nosso esforço de sintonia é tão diminuto que não raro nos sentimos sós e abandonados. Eis o grande mal do nosso tempo, a tristeza, o desespero, os sentimentos maltratados virando doenças sérias que atravancam o espírito em estados de profunda dor. O convite é para que nos alegremos, para que vivamos confiantes de que se hoje a madrugada se faz densa, o sol já vai nascer. Recordemos a frase de Chico Xavier. Creio que a importância do Evangelho de Jesus em nossa evolução espiritual é semelhante à importância do sol na sustentação da nossa vida física. Seguindo em frente, rejubila-te sempre, mesmo em provas difíceis. Rejubila-te e serve. A natureza em tudo é um cântico de amor. Cada flor é um poema. Toda fonte é bondade. O sol, cada manhã,
é uma explosão de luz. Dor é apenas estrada para as horas felizes. A alegria na vida é presença de Deus. Emmanuel, do livro Tocando o Barco. Um fraterno abraço e até o próximo estudo.